Welcome to my class! Bem-vindo a mais uma aula de praticar inglês com séries ou filmes. Neste caso, um super filme da Marvel que está saindo ainda este ano, previsão para novembro. Gente, confesso que eu não sou uma leitora de quadrinhos Marvel, mas eu tive que fazer uma pesquisa e eu achei muito interessante essa história. Eternals vai falar sobre uma criação, uma nova forma da criação do mundo. É claro que nós acreditamos que Deus criou o mundo, mas eles colocam ali uma mistura de mitologia, é bem bacana, nós vamos ver o trailer e depois eu vou comentando alguns pontos que eu achei importante. Nosso foco aqui é a tradução, mas eu tenho que falar que Eternals é uma história em quadrinhos que foi criada lá nos anos 70 e que somente em 2006 ela foi reescrita ali de uma forma para ser contada através de um filme, o que ficou bem interessante, fazendo a ligação ali com os heróis da Marvel também. Nós temos Thanos ali entrando na história, vai ser bem interessante esse trailer. Fique comigo até o final e já deixe seu like. Eu tive que perguntar para o meu filho algumas coisas ali de Marvel, o que ficou bem interessante, então a pesquisa vai valer a pena. Deixe seu like e se inscreva neste canal se você gosta de aprender inglês com músicas, filmes, séries e muito mais, além das nossas aulas ao vivo semanais que nós apresentamos aqui para você. Sem mais demoras, vamos lá! Bom, como eu já disse, essa história foi criada lá nos anos 70, em 2006 ela foi adaptada ali para o cinema, não é verdade? E ela foi baseada lá atrás naquela história dos filmes Eram Deuses Astronautas? Né? Falando que seres extraterrestres vieram para a Terra e começaram a ensinar, criar as civilizações de uma forma geral. Este filme vai contar a história dos Celestials, são os seres celestiais, né, criados no universo ali, que criaram 3 tipos de raças, digamos assim. Os humanos, nós, eu e você, segundo a teoria lá, os Eternals, que seriam como anjos, ok? Eles têm superpoderes, estão aqui desde o começo para ajudar a humanidade, eles ensinaram a agricultura, o que foi aquele boom para as grandes civilizações, né? Para que o homem pudesse se estabelecer e formar grandes cidades. Ensinaram também a arte da guerra, o que também depois acabou sendo uma coisa ruim, porque os homens começaram a fazer guerras e eles decidiram parar de interferir na história dos homens. E além dos Eternals, que são esses anjos, e dos humanos, acabou sendo criada uma raça que teve um desvio ali, não era para ser tipo como se algo tivesse dado errado, que em inglês são os Deviants. Os Deviants são como os demônios, né? Eles são seres ali que estão para atrapalhar, fazer o mal, enfim. Você já sabe a história de guerra entre anjos e demônios e os seres humanos ali no meio. 5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe. Você achou alguma coisa diferente no sotaque? Essa é a Salma Hayek. Ela tem origem latina, né? Por isso que ela fala um inglês um pouquinho diferente ali dos nativos americanos, o que é bem fácil para nós brasileiros de entendermos, não é mesmo? Mas ela diz ali, 5 years ago. 5 years ago, 5 anos atrás. Simples. Thanos é o Thanos mesmo, lá da Manopla do Universo, toda aquela história lá. Thanos erased. Erased é apagou. To erase é apagar. O eraser é o apagador ou a borracha, não é mesmo? Então, erased no passado apagou. O Thanos apagou, ou seja, deletou, acabou com half of the population of the universe. Half é metade of the population of the universe. Metade da população do universo. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. But the people of this planet. But the people of this planet, mas as pessoas, o povo deste planeta, brought everyone back. To bring é trazer. Eu trago, I bring. Eu trouxe, I brought. O povo trouxe, people brought. Trouxe de volta, brought back. Mas ali ela diz brought everyone back. Trouxe todos de volta, né? Trouxe todo mundo de volta. Então, o Thanos apagou metade da população, mas as pessoas deste planeta trouxe todo mundo de volta. Everyone back. With a snap of a finger. A snap of a finger é um estalar de dedos. Anota aí essa expressão bem bacana. A snap of a finger.
Finger é um dedo da mão, fingers, dedos das mãos, ok? Então, fingers são os nossos dedos. Quando ela diz ali a snap of a finger, ela quer dizer exatamente um estalar de dedos. Uma outra expressão interessante com fingers é essa expressão at a fingertip. At a fingertip é ao alcance da ponta dos dedos, ou seja, ao alcance. Quando eu digo que algo está ao meu alcance, eu vou dizer que essa coisa está at my fingertips, está ali próximo ao meu alcance. The sudden return of the population. The sudden return of the population. The sudden return. O retorno rápido, o retorno instantâneo of the population, ou seja, o retorno em massa rapidamente, né, dessa população, né, que tinha sido apagada pelo Thanos. Provided the necessary energy. Provided gerou, proveu. Esse provide, to provide, é um verbo muito usado em inglês. Em português a gente acaba falando que dá, né? Ele me deu, ele me deu. Em inglês eles dizem ele proveu, he provided me alguma coisa, documentos, principalmente numa linguagem mais corporativa, uma linguagem mais formal. E aqui ela diz provided the necessary energy. Proveu a energia necessária, ou seja, forneceu. Neste caso aqui, provided forneceu ou gerou a energia necessária para quê? Provided the necessary energy for the emergence to begin. For the emergence to begin. Esse emergence pode ser algo urgente, emergencial, mas também pode ser algo de emergir, para o surgimento começar. Então aqui em inglês, né, fica bem bacana porque é algo que vai acontecer, o filme não deixa claro neste momento ali no trailer o que vai acontecer. E essa palavra foi perfeitamente colocada. É algo que pode ser emergencial e algo que vai surgir. Vai surgir por quê? E por que que os Eternals só agora vão poder agir? Por que que eles não ajudaram na batalha contra o Thanos? Por que eles não ajudaram em outros momentos críticos da história, das guerras, enfim, toda a história que o planeta Terra passou, se eles estavam aqui desde o começo, né? Por que que eles não interferiram e não ajudaram ali depois de um tempo para cá, né? Eles ajudaram no começo, mas depois não interferiram. E por que que agora eles vão interferir? Quer dizer, se mesmo durante todos aqueles momentos difíceis da história Marvel, inclusive quando Thanos estava lá quase acabando com o planeta Terra, eles não agiram, quer dizer que o que está por vir agora, essa emergence to begin, que está para acontecer, deve ser algo muito pior do que quase aconteceu ali com o Thanos, não é mesmo? How long do we have? 7 days. Nós vemos aqui uma imagem das ondas, né? Ali parece que uma catástrofe natural. E você vê ali então waves crashing, né? Ondas batendo. Waves são as ondas destruindo tudo, como se fosse um grande dilúvio. Aparece então ali um personagem, é o Icarus. Ele, baseado na lenda grega, né, na mitologia grega de Ícaro, que queria voar até o sol, não é mesmo? E aí ele pergunta, how long do we have? How long é quanto tempo? Do we have? Uma pergunta com nós. Nós usamos do. Do I, do you, do we, do they. How long do we have? Quanto tempo nós temos? Se ele fosse fazer uma pergunta sobre ele ou ela, ele não poderia usar do. Ele teria que usar o quê? Does, por exemplo. Quanto tempo ele tem? How long does he have? Quanto tempo ela tem? How long does she have? Ou does it também, mas como era nós, how long do we have? Quanto tempo nós temos? E ela responde ali então 7 days. Essa é a Jack. Ela diz 7 days. É uma das Eternals, né, que tem os superpoderes ali para lutar, para proteger a humanidade. E esses 7 dias claramente faz uma alusão à Bíblia, não é mesmo? Quando Deus criou o mundo em 7 dias, agora eles têm 7 dias ali para ajudar, né, os humanos ali a vencer algo que vai emergir, que vai tentar acabar com o mundo ali ao final destes 7 dias. Uma coisa interessante sobre este ator, ele é o ator que fez no Game of Thrones, a série Game of Thrones, ele fez o Bob Stark, né, o Robert Stark. E ali
Antes de lançar esse trailer oficial, a Marvel lançou um teaser, que é uma historinha que dá pra deixar a gente com água na boca ali pra conhecer o trailer oficial. E neste teaser, ao finalzinho dele, alguém diz ali, agora que o Capitão América se foi e o Iron Man, Iron, não é Iron, é Iron Man, está morto, quem vai liderar os Avengers, os Vingadores, né? E ali, ele fazendo um trocadilho ali com o nome do Tony Stark, que é o Iron Man, e ele ali sendo um Stark em uma outra série, ele diz, eu talvez, e todo mundo dá uma risadinha ali, foi bem engraçado essa... Eles fazem uma espécie de um crossover ali, mas foi só uma brincadeira realmente num teaser. We're Eternals. We're Eternals. We are Eternals. Só que está abreviadinho a pronúncia, We're Eternals. Você pegou? We're Eternals. Nós somos eternos, né? Os eternais ali. We came here 7,000 years ago. We came here 7,000 years ago. We came here. Nós viemos para cá 7,000 years ago. 7,000. 7.000 anos atrás. Years ago. Esse lance de 7.000 também lembra, né, de alguma referência bíblica, não é mesmo? Mas vamos continuar. To protect humans from the deviants. E agora ela diz por que eles vieram. To protect humans from the deviants. To protect humans, para proteger os humanos from the deviants. Dos deviantes, não é mesmo? Esse from é um de que vem de algo. Proteger os humanos deste mal que vem deles, dos deviants. Então você não usa of. Você usa from. Por exemplo, eu conheço seu irmão da igreja. Eu não digo eu conheço seu irmão of the church. Não, é from the church. Eu conheço a sua irmã da escola. I know your sister from school. Tá? Vem da escola o meu conhecimento. Por isso que aqui que ela usa from e não of. Ok? Why didn't you guys help fight Thanos? Essa cena ali mostrou bem, né? Um dos Deviants saindo do mar, eles são tipo uns mutantes, não é mesmo? Para atacar um humano e um Eternal vai ali, lança chamas, né? É o Icarus. Ele lança lasers, fogos ali com os seus olhos e protege um humano, como é o propósito dele. E ele diz aqui, olha que interessante essa cena. Why didn't you guys help fight Thanos? Por que vocês, rapazes, né? Por que vocês, pessoal aí, esse guys, são os rapazes, didn't, né? Ele já fez uma pergunta na interrogativa negativa. Por que vocês não ajudaram help fight Thanos? Por que vocês não ajudaram a lutar contra o Thanos? Ok? Se ele perguntasse why did you help? Por que você ajudou? Why didn't you help? Por que você não ajudou? Então ele diz ali, why didn't you guys? Por que vocês, rapazes, por que vocês aí, vocês Eternals, não ajudaram a lutar? To fight é lutar, ok? Contra o Thanos. É aquela pergunta, né? Que todo mundo queria saber se eles estavam lá o tempo todo, por que eles não ajudaram? Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, all the other terrible things throughout history? Or any war, né? Olha essa fonética que interessante. Or any war. Ou nenhuma guerra, né? Por que vocês não ajudaram contra essas guerras? Or all the other terrible things throughout history. Ou seja, calma, muita coisa acontecendo aqui. Throughout history. Através da história, ao longo da história. Esse throughout significa toda parte, completinha, inteiramente através dele, ou seja, do começo ao fim. Por exemplo, você pode falar, eu li o contrato todinho. I read the contract throughout. Ou seja, eu li o contrato minuciosamente, do começo ao fim. E essa é a palavra que ele usa aqui. Então, por que vocês não ajudaram os humanos através da história, ao longo da história? Esta é uma daquelas 5 ou 6 palavras que são bem parecidas. Eu não fiz nenhum vídeo dela ainda, talvez eu faça em breve. Ela está somente no meu curso completo. Se você é meu aluno, você vai encontrar ele no nível 5. Nós falamos de through, though, even though, essa palavra throughout e outras mais ali que são parecidas. Vou fazer um vídeo falando sobre isso em breve. We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. But
By who? E ela diz, we were instructed. We were instructed. Esse were é o verbo to be no passado. No presente, we are. Nós somos. Ou nós estamos, não é mesmo? Mas no passado, we were. Nós fomos, ok? We were instructed. Nós somos instruídos not to interfere. Para não interferir in any human conflicts. In any human conflicts. Em nenhum conflito da humanidade. In any human conflicts. A não ser, unless deviants were involved. Unless é ao menos, a não ser que, né? Unless, a menos que deviants were involved. A não ser que envolvesse ali os deviantes, né? Os deviants, aqueles seres que deram errado lá, os demônios, ok? Então, eles não iam interferir nas decisões dos homens em fazer guerras e todas aquelas coisas ali, a não ser que os deviantes estivessem envolvidos. Por isso, a Marvel justificando ali porque que não apareceu nada até agora dos Eternals. By who? Por quem? Ou seja, nós somos instruídos a não interferir por quem? Ele quer saber quem instruiu vocês, quem está por trás de tudo isso, quem planejou tudo isso. By who? Por quem? Esse by é uma preposição que significa pelo, pela, através, por quem, né? Por quem? Através de quem que vocês foram instruídos a fazer isto? By who? We need to find the others. E ali aparece uma imagem de um dos celestiais, não é mesmo? Um deles ali, todo em red, em vermelho ali. Diante desta revelação, o Icarus diz o seguinte, we need to find the others. We need to find. To find é buscar, procurar, ok? Encontrar. To find. We need to find the others. Precisamos encontrar os outros. Os outros, Eternals. Esqueci de comentar, eu voltei ali para ver, você viu que quando diz This November, aparece o símbolo do DNA, aquele double helix. Double helix é este símbolo do DNA, então dá toda uma ideia de criação, né? Talvez por causa de uma mutação esses deviants ficaram desta forma e os Eternals têm poderes. Enfim, essa história aí dos Eternals tem tudo a ver com DNA, o DNA. I haven't seen some of them for centuries. E quando ele diz lá, we need to find the others, ela diz, I haven't seen them. I haven't é uma estrutura do present perfect. Se você não sabe, existe presente, passado, futuro, condicionais e depois nós temos o present perfect. Vou deixar aqui na descrição um vídeo explicando o que é esse present perfect. Você usa para dizer algo no passado, mas que ainda tem um certo efeito até hoje. Quando ela diz I haven't seen them, eu não tenho visto eles, pode ser traduzido desta forma, ou seja, eu não os vejo. E ele tem essa estrutura, a pessoa, o have, aqui entra como um verbo auxiliar, não é o verbo ter especificamente, ele é um auxiliar. E o próximo verbo tem que estar na terceira coluna, que é o passado particípio. No caso, seen é o passado particípio, terceira coluna do verbo ver. To see, saw, seen. Então, só que como ela está fazendo uma negativa, não é I have, é I have not, que pode virar I haven't. I haven't, verbo terceira coluna, seen. Them, ou seja, eu não tenho os visto, só que ela diz some of them, alguns deles. I haven't seen some of them for centuries. Eu não tenho visto alguns deles por séculos, ou seja, eles estavam aqui desde o começo da humanidade, mas talvez você vai ver ali alguma parte desde a Babilônia, onde os persas vieram e teve aquele massacre, talvez por causa deles terem ensinado a arte da guerra e acabaram vendo ali que os próprios humanos contra os humanos acabaram se massacrando, eles decidiram não interferir, alguns se isolaram totalmente, como foi o caso que aparece ali na floresta amazônica, ali no caso no Peru, de um dos personagens estar ali totalmente isolado com um grupinho de pessoas ali seguindo as instruções dele, totalmente desconectado do resto da humanidade. Outros se infiltraram nos humanos de uma forma comum, mesmo tendo superpoderes, viveram uma vida comum por séculos, mas é isso que ela diz ali no inglês. I haven't seen some of them for centuries, por séculos.
Hi. Hello. Hi, hello. Eles vão se encontrando, né? Alguns que estavam ali isolados. Eu acho bacana que aparece ali deserto, a floresta, eles espalhados por todo o planeta Terra. E dá aquela ideia da origem da vida, né? Lá começou aonde? Lá aos longo, né? Ao redor ali dos rios Tigres e Eufrates, lá na Mesopotâmia. Depois veio pelo Nile, né? O rio Nilo no Egito. Depois lá nos rios também, em volta lá dos rios hindus na Índia. E o Yellow River, o rio amarelo na China. Todos esses lugares ali, eles estão lá no Oriente, que é Eastern. E falando aqui dos povos andinos ali no Peru, representado ali pela floresta amazônica peruana, Western, então é ocidental, e oriental, Eastern. This is what the end of the world looks like. E essa personagem que aparece falando ali agora é interessante, ela é uma criança ali, um adolescente, ela na verdade é um ser que nunca cresce, tipo um Peter Pan. E o nome é Sprite. Sabe o que significa Sprite? Tipo, endiabrado, né? Então tem momentos da história em quadrinhos em que ela age como mocinha, como herói, mas também nem totalmente assim. Então eu não sei qual a cara que a Marvel vai dar nos filmes, mas a Sprite está ali e ela diz assim: If this is what the end of the world looks like, if this is what, se este é como the end of the world looks like, o fim do mundo parece, ou seja, se é assim que o fim do mundo parece, ou seja, se este parece ser o fim do mundo, né, como nós diríamos em português, se este está parecendo ser o fim do mundo, At least we have front row seats. at least we have front row seat. É até engraçado, ela diz at least we have, ao menos nós temos front row seats. Row são fileiras, front rows, fileiras da frente, e seats são assentos, ou seja, se este parece ser o fim do mundo, pelo menos nós temos assentos nas fileiras da frente, né? Vamos ver ali de camarote, como nós diríamos em português. You know what's never saved the planet? Your sarcasm. Agora, um dos Eternals que diz ali é o Fastos, ele diz assim, you know what's never saved the world? You know, você sabe, what's never, o que nunca, e aqui ele diz what's, apóstrofo S, mas na verdade não é what is, vem da estrutura do present perfect, what has and never, este S abreviado ali não é is, é has, what has never saved the world. Saved, terceira coluna do verbo salvar. Save, saved, saved. As duas últimas aqui coincidem de serem iguais, ok? Então, você sabe o que nunca salvou o mundo? É isso que ele quer dizer. Assista o vídeo do Present Perfect, por favor, você vai entender muito sobre este assunto. E aí, você sabe o que nunca salvou o mundo? The planet, né? O planeta, na verdade, ele não diz the world, ele diz the planet. Eu que fiquei com o mundo na cabeça aqui. Your sarcasm. Chasm, isso mesmo. Se a gente for bater o olho e ler, de repente a gente vai falar, nossa, sarcasm. Não é sarcasm, é sarcasm, ok? We have loved these people since the day we arrived. E você vê uma cena dele emergindo a nave através de um dispositivo holográfico ali. Ele é o engenheiro dos Eternals. E aparece o nome da diretora, muito premiada. Essa diretora já ganhou um Oscar por projetos anteriores que ela fez. Este filme, então, está prometendo aí. E aparece agora a voz da Athena. Athena é uma alegoria à deusa Atena, né, de Atenas mesmo, a deusa grega. E quem faz esse papel é a Angelina Jolie. E ela diz assim, we have loved these people. We have loved, mais uma vez o Present Perfect, vídeo que você não pode perder, está aqui na descrição, mas ela diz we have loved. Loved, terceira coluna do verbo amar, também coincide de ser igual ao passado, passado particípio tem a mesma forma, nem sempre é assim, mas a maioria das vezes é. Então, we have, verbo terceira coluna, loved. These people, estas pessoas. This é uma coisa, these, uma coisa. These, plural, estas coisas. People é uma palavra que já está no plural, então nunca, nunca, nunca diga peoples, porque não existe. Nós amamos estas pessoas, these people, ok?
E ela continua ali dizendo, since the day we arrived. Since the day, desde o dia, we arrived, que nós chegamos. We arrived. To arrive é chegar. We arrived, nós chegamos neste planeta, né? Desde que nós chegamos aqui, nós já amamos essas pessoas, ela está dizendo. When you love something, E ela continua ali, when you love something, quando você ama algo, alguma coisa, something, you protect it. you protect it. Quando você ama, você protege isso. Famoso jargão brasileiro, quando a gente ama, a gente cuida. Achei interessante essa parte do trailer, porque além do Bob Stark lá do Game of Thrones, nós temos aqui o próprio Jon Snow. E se você assistiu Game of Thrones, você viu lá que ele era um cavaleiro da guarda noturna, ele foi mandado lá e ele tinha que cuidar, na verdade, dessa guarda noturna. E aqui ele é uma pessoa totalmente normal ao longo do vídeo, do filme todo, e tudo dá indício de que ele vai ser, no final, o Cavaleiro Negro da Marvel, aquele personagem. Olha só que interessante. Então, dois atores que trabalharam junto lá em Game of Thrones também estão aqui. Como diria a Carol Capello, os Illuminati sempre juntos ali. You can't protect. E agora aparece ali a voz de um Deviant, que é o Crow, e ele diz, you can't protect. Você não pode proteger. Ela acabou de falar, né, que quando você ama alguém, você quer proteger, ele diz, you can't protect. Você não pode proteger, e ele vai continuar. Any of them. Any of them, né? Então aparece todos lutando ali, aparentemente pessoas morrendo, e ele diz, you can't protect any of them. Você não consegue, você não pode proteger nenhum deles. Any of them, nenhum deles. Se você tem dúvida, às vezes o any pode ser qualquer, algum, nenhum. Tem ainda o some, e às vezes é no. Dá uma olhada neste vídeo que eu vou deixar na descrição, imperdível, para você saber quando usar no, any e some. Vai esclarecer muita coisa na sua cabeça. Nem sempre você vai poder usar o some só na forma afirmativa. Às vezes você pode usar o some para fazer uma pergunta, existem algumas exceções. Dá uma olhada no vídeo, tenho certeza que você vai gostar. I bet you've built the perfect safe house. E ali, em algum momento da vida paralela deles, na verdade, talvez enquanto eles estavam vivendo misturado aos humanos, um dos personagens diz ali pro outro, Eternal, que era o engenheiro, né? Ele diz assim, I bet. I bet significa eu aposto. I bet you can do it. Eu aposto que você pode fazer isso. I bet you can press the button and like this video. Eu aposto que você pode apertar o botão e dar um like neste vídeo. Mas ele diz assim, I bet you've. Mais uma vez o present perfect, gente. You've vem de you have built. Built, terceira coluna de to build. Build, build, build. Eu aposto que você construiu the perfect safe house. The perfect safe house. A casa perfeita e segura, né? A perfeita casa segura. Porque ele era um engenheiro. Claro que ele ia construir uma casa perfeita e segura. First, what's this even made of? Vibranium? And what is this even made of? What is this even made of? Do que é isto feito? Do que é isto mesmo feito? Made of. E ali você pode dizer, this is made of wood, madeira. This is made of plastic, plástico. This is made of metal, metal. This is made of cloth, tecido. Mas ele faz ali, do que isso é feito? Daí ele já dá uma alternativa. Vibranium, né? Uma espécie de material super resistente, e dá um soco na mesa, e o pastor diz então, don't, não. Fall collection. IKEA. E quebra a mesa. Fall collection. Fall é outono, né? Porque as folhas caem, vem do verbo cair, as folhas que estão caídas do outono. Fall Collection IKEA, coleção de outono da IKEA. A IKEA é aquela loja de móveis, Estados Unidos, Canadá, famosa no mundo todo, onde você
tem móveis baratos, práticos. Você tem móveis bonitos, você vai lá, compra rapidinho, monta na sua casa. Então eles não são tão resistentes assim, não são definitivamente de algo que iria resistir ali um soco de um Eternal. E um detalhe que eu notei quando aparece agora aqui November, a data de novembro que está prevista para entrar, para ser lançado este filme, aparece o símbolo do infinito, Infinity. Ou seja, Infinity, aquela hora era o DNA, né, o Double Helix, enfim, coisas interessantes aí. Na verdade, existem muitos detalhes que aparecem neste trailer que vão dando spoilers ali, vão contando a história, na verdade, destes Eternals. Espero que você tenha gostado e tenha percebido o quão importante é saber não apenas as estruturas do presente, passado, futuro, condicionais, como também um outro degrauzinho um pouquinho mais alto que é o Present Perfect, que ele é sempre usado. Por isso eu digo que nós estamos neste quadro de praticar inglês com séries e filmes, porque não dá para aprender tudo misturado assim, gente. É a mesma coisa que tentar decifrar uma equação de segundo grau sem saber regras de sinais, sem saber somas, subtrações. Então nós temos que saber os primeiros degraus, aí nós vamos subindo e vamos montando a equação toda. Quando você ver a equação, você já vai saber, por exemplo, esse apóstrofo S aqui não é is, é has, porque você já sabe da onde surgem todas essas regrinhas. Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, marca lá no grupo da família, bora assistir esse filme quando for lançado, com muito discernimento, na verdade, né? E me deixa aqui nos comentários o que você achou. Heresia ou tem alguma coisa a ver? Me dê a sua opinião. God bless you so much. See you soon.